Olá, minhas amigas, amigos de Ideal Espírita. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pelo Grupo Aulas da Vida, sob a coordenação de Amália Carvalho de Moraes, com uma transmissão pela rádio e TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, de Campina Grande, na Paraíba. Com grata alegria e satisfação, queremos então agradecer a presença dos que nos assistem, desejando carinhosamente o nosso fraterno abraço, com muita paz e harmonia em cada coração e em cada lar. Roguemos a Deus e a Jesus que nos envolvam sempre sob a sua divina proteção e amor, inspirando-nos a trilharmos esperançosos e confiantes nos propósitos superiores do bem e da verdade. Estando Jesus junto ao povo que o cercava, assim falou novamente: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao fazer essa afirmação, Jesus, o Cristo de Deus, mostra no presente momento a sua autoridade diante dos homens. Mas não como um líder religioso ou como alguém que viria derrogar a lei e os profetas. Não era isso. Sua autoridade, entretanto, estava acima da intransigência humana e dos próprios interesses imediatos daquela época. Seu reino não era deste mundo, como ele mesmo declarou. Por sua excelência espiritual e magnificência moral, ele conseguia produzir e despertar naqueles que o seguiam e o escutavam uma profunda admiração e um encantamento pelo seu verbo luminoso e inebriante. Jesus, como divino pastor, veio resgatar as ovelhas perdidas de seu aprisco, mostrando e reconduzindo as almas ignorantes e sofredoras ao clarão de sua doce presença e de vossas insofismáveis verdades. Descreve o benfeitor espiritual Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, que Jesus, antes mesmo de implantar aqui no planeta a lição de seu evangelho entre os homens, exortando-os à sua verdadeira lei de amor, justiça e caridade, segundo rezam as tradições do mundo espiritual, Jesus, considerado como um dos membros divinos de uma comunidade de espíritos puros e eleito pelo Senhor Supremo do Universo, esteve aqui na Terra, meus amigos, muito antes para a solução de decisivos cometimentos, de acontecimentos, no transcurso dos milênios conhecidos, ou seja, como o excelso governador e construtor planetário, estaria em suas mãos augustas a missão e grandiosa tarefa de preparar o cenário da vida, coordenando e organizando a matéria informe, incandescente do planeta, resfriando o solo em lava, solidificando a matéria da superfície, adequando a pressão atmosférica ao homem em seu princípio. Vejamos quantas coisas precisou fazer antes da chegada do homem, visando igualmente oferecer, desse modo, condições às primeiras construções de vidas celulares, aquáticas, vegetativas e animais. Este grande construtor celeste
Estabeleceu também os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos conhecidos elétricos da existência planetária. Edificou as camadas de ozônio, situada a uma altitude aproximada de 40 a 60 quilômetros da superfície terrestre, servindo para absorver, como sabemos, 90% da radiação ultravioleta, sem que isso não teríamos condições de vida aqui. Bem, meus amigos, isto é, Jesus ele veio preparar o mundo para nós, deixando a casa pronta para morarmos. E como protagonizadores neste grande teatro da vida e abençoada escola de aprendizado, temos procurado, apesar de nossas dificuldades, aprender, não é mesmo? Vivenciar aos poucos o seu maior e mais importante preceito deixado por ele, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças de seu coração, de seu espírito e entendimento. E um outro, semelhante a este que ele nos deixou, ao próximo como a si mesmo. Mas nem sempre foram fáceis. E bem aceita a ideia da chegada do Messias aqui no planeta Terra, como sendo a luz do mundo, principalmente para o rei da Judéia, Herodes o Grande, que, subordinado ao Império Romano, ele temia perder o trono para o recém-nascido, o rei dos judeus, cujo nascimento havia sido revelado pela presença dos três reis magos, conforme nos descreve a história. Desse modo, para então evitar o pior, o que aconteceu? Herodes, ele ordenou a execução de todos os meninos com até 2 anos de idade da vila de Belém. Mas apesar dos detratores e perseguidores que insurgiram mais tarde contra a Boa Nova, as diretrizes já estavam traçadas e delineadas por Deus. E estando então sob o comando e a ordem do Altíssimo, Jesus chegaria a exclamar, conforme encontramos em João, no capítulo 6, versículo 38, como aqui no slide. Vamos ver. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí está, pela própria envergadura, pela superioridade do Mestre, vejamos a sua tarefa tão sublime a que ele se dedicou, sob o comando, sob as ordens do Pai maior, não é? Então foi então, meus amigos, que Jesus, descendo dessas mais altas regiões celestes, ao mais ínfimo plano do círculo terreno, que faria então resplandecer entre os corações e mentes sedentas de sabedoria e alento o seu reino de glória, o seu reino de amor, revelando e ensinando vossas sublimes e morredoras verdades. Lembrando até mesmo aqui um pouquinho da história na época em que Jesus estava para nascer, em Israel, se encontrava ali sob o império, um forte domínio de Roma, onde a autoridade do imperador, que era o César Augusto, ele havia imposto uma lei que ordenava o recenseamento nas províncias. E José, que era nascido em Belém, ele teria viajado com Maria
para o cumprimento desse decreto. Assim se fazia. Mas ele se encontrando, a cidade, se encontrando muito cheia, então eles acabaram não conseguindo um lugar para se hospedarem naquele momento. Então, por esta razão, foi num improvisado e precário estábulo que Jesus reclinaria sua cabeça sobre a palha de humilde manjedoura, berço esplendoroso para que a sua divina luz brilhasse. Passando dali por diante, a ser sentida e recebida por todos à maneira do farol que ilumina o viajor sem rumo e sem bússola. Então, meus amigos, era o início de uma nova era, de um novo tempo, cujos pensamentos e sentimentos humanos se desdobrariam ante o fascínio do seu magnetismo contagiante e impregnador. Então havia, portanto, em Jerusalém, com isto, um homem chamado Simeão, muito justo e piedoso, que ele esperava a consolação do povo de Israel com a chegada do Messias. Então, logo após o seu nascimento, o menino Jesus ele foi levado por seus pais até o templo, a fim de cumprirem as escrituras da lei, onde todo primogênito do sexo masculino ele deveria ser consagrado ao Senhor. Quando então em seguida, Simeão, tomando o menino, Jesus ainda pequeno, nos braços e levantando-o, disse, entre outras coisas, como na ilustração desse outro slide: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Simeão foi, desse modo, o primeiro a anunciar que Jesus seria a luz do mundo. Foi ele. No entanto, por questões mesmo que eram ali políticas e religiosas, os membros da Suprema Corte Judaica, que era o Sinédrio, composto por sacerdotes do partido dos saduceus, anciãos, os sumos sacerdotes e escribas fariseus, tentaram a todo custo esmaecer ou apagar a luz do Cristo, execrando todos os seus ensinamentos por meio de perseguições, prisões e mortes aos cristãos. Então, um exemplo típico e clássico dentro da história cristã foi a de Saulo de Tarso, que se transformaria posteriormente em Paulo, que é uma outra história, que é uma sequência dessa. Mas foi justamente Saulo de Tarso, meus amigos, que como soldado romano, ele tinha a autorização e poder para praticar os crimes em nome de Deus. Vejam só. Segundo a crença judaica, acreditando que ele realizava o seu trabalho de forma leal, defendendo sagradamente e com zelo a lei mosaica. Intolerante e fanatizado por vossos cegos propósitos, tornou-se então um ferrenho e cruel perseguidor de Cristo, passando a incendiar casas, ali prendendo, matando cristãos impiedosamente, fossem eles crianças, mulheres ou idosos, pouco importava. Então essa era a forma como ele imaginava agradar a Deus, infelizmente, sendo então fiel e cumprindo os princípios da Torá, até o momento em que passaria a ver as coisas diferentes. Após
a amorosa e salutar advertência do Mestre Jesus a caminho de Damasco. Quando ali, naquela estrada, ali perdendo sua visão, temporariamente, porque ele voltaria a enxergar, então ele exclamou ao Mestre: Senhor, o que queres que eu faça? E as trevas de seus olhos foram então retiradas. E vendo-se então envolvido por aquela divina luz, passou a dizer: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Pois bem, outros cristãos, como Madalena, que foi uma famosa cortesã de Magdala, alguns dos seus apóstolos, como Tomé, Judas Iscariotes, Simão Pedro, Zaqueu, o rico publicano, e Dimas, o bom ladrão, acabaram também abrindo seus corações para a luz da verdade, para a luz do perdão, da fé e da esperança, após reconhecerem seus equívocos pela cegueira espiritual. Assim como Saulo, nós, de uma certa forma, hoje, perguntaríamos: como estamos aproveitando essa maravilhosa luz que o Mestre querido nos legou? Ele tem nos mostrado desde aquela época como a Saulo. E de que modo, meus amigos, de que modo estamos convertendo esses belos ensinamentos do celeste amigo? Será que temos realmente contribuído como cristãos, levando a contento a luz da boa instrução e do conhecimento àqueles mais ignorantes? Temos, por acaso, transformado esta divina luz em amparo e consolo aos mais sofredores? Temos que parar e pensar, porque são apenas letras mortas quando nós aprendemos, se não colocarmos em prática, vivenciando, exemplificando-as. Desse modo, seguindo o preceito do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 14 a 16, vamos encontrar o seguinte trecho que faz parte do conhecido Sermão da Montanha. Veja que coisa mais linda, pessoal, no próximo slide. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Allan Kardec, ele comenta o tema em um Evangelho segundo o Espiritismo, destacando que o poder de Deus se manifesta tanto nas pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que ele derrama em ondas por toda parte. De tal sorte que os cegos, aliás, que só os cegos, não a veem. Só eles não poderiam ver. Assim como entre os homens em geral, ocorre também em particular com os indivíduos. É dessa maneira. Então as gerações, como tem nos mostrado, têm também a sua infância, a sua juventude e a sua fase adulta. É um ciclo que devemos acompanhar dentro de uma evolução gradativa. Então, cada coisa, meus irmãos, cada coisa deve chegar a seu tempo, sem pressa, e no momento certo, pois como a semente lançada à terra fora de sua estação, certamente ela não germinará. Cedo ou tarde,
Todos se beneficiarão dessa fecunda luz do instante que atingirem um certo grau de desenvolvimento e maturidade moral e espiritual, pois do contrário, se nós revelássemos a luz em toda a sua intensidade, em sua plenitude, ou seja, de uma só vez, o que aconteceria? Ofuscaria os olhos e confundiria o nosso raciocínio. A exemplo, quando nós despertamos sob uma forte luz enquanto estamos adormecidos, até nos localizarmos ali, nos identificarmos onde estamos, é difícil. Apenas para dar uma simples comparação, é lógico. Então, tendo Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, desse modo é que não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire, como é dito ali nas explicações do mestre. Visto que sem a luz da razão, meus amigos, desfalece a fé. Kardec já nos coloca isso. Agora, em O Livro dos Espíritos, o codificador, Allan Kardec, ele perguntou aos bons amigos espirituais dessa forma. Vamos ver. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, de forma clara e concisa, responderam os amigos: Jesus. Assim deve ser. Não há como por outra maneira. Pois Jesus, meus irmãos, o Mestre compassivo é o nosso norte, o ponto seguro de nossas vidas. Por isso é que ele sempre exclamou: quem me segue jamais estará em trevas, mas seguirá comigo na luz. Então, cujas mãos augustas de um espírito compassivo nos indicará o caminho seguro aos nossos passos incertos e vacilantes. E como temos vacilados diante das nossas responsabilidades, do nosso percurso que se perde nos milênios, das noites das reencarnações sucessivas. O guia e modelo já nos foi apresentado. Está aí. Cabendo agora o quê? Como aprendizes do seu sublime evangelho, então procurar imitá-lo. Nos auto-iluminando com os valores e recursos que dispomos no presente momento. Não é nos tornarmos santos da noite para o dia. Como falamos aqui, dos recursos que temos, da condição que temos para poder tentar ao menos imitá-lo. Ser um pouco melhores, no hoje e no amanhã. No Evangelho de Mateus temos a parábola das 10 virgens. Não sei se alguém já conhece, já leu, é muito linda. Contada pelo mestre também. De forma a ilustrar muito bem, meus amigos, o comportamento das criaturas humanas ao longo do tempo. Nessa parábola, o Salvador nos ensina dizendo: portanto, sede fiéis, orando sempre, mantendo vossas lâmpadas preparadas e acesas, e tendo convosco óleo para que estejais prontos na vinda do esposo. Bem, então esta parábola começa assim bem curtinha, mas ela encerra um significado muito profundo, convidando-nos a refletir pelo nosso aprimoramento das virtudes, o nosso crescimento espiritual, sem que fiquemos aí no lamaçal da nossa inércia ou da preguiça moral. Diz então a parábola assim, que o reino dos céus ele é comparado a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram todas elas ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, eram tolas, ignorantes. E as outras
5 eram prudentes. As nécias, em posse de suas lâmpadas, não levaram azeite, né, consigo, mas as prudentes, ao contrário, levaram o azeite em suas vasilhas. Né? Eu quero o óleo, né, o azeite. Justamente com as lâmpadas. Pois bem, demorando então em chegar o noivo, todas elas acabaram adormecendo. Quando deu meia-noite, se ouviu então um grito: Eis o noivo! Saiam todas ao seu encontro. Então elas se levantaram a fim de preparar as suas lâmpadas. Nisto, né, as nécias, as imprudentes, disseram às virgens prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Pedindo ali um favor, né, naquele instante. No entanto, né, as prudentes, as virgens prudentes, assim responderam: Talvez não hajam bastante para todas nós. E aconselharam ainda, dizendo a elas: Vá e procurem comprar junto daqueles que o vendem para suas necessidades. E enquanto as nécias, tendo saído então para comprar o azeite, neste ínterim, o noivo chegou. E as outras que ali permaneciam atentas entraram com ele para as bodas. E a porta se fechou. Mais tarde, né, chegando as demais virgens, disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Bem, meus amigos, como em toda a parábola de Jesus, todas elas, porque elas foram deixadas, né, como uma forma apropriada, né, ao conhecimento daquele povo, aqueles que o seguiam, porque ainda era difícil explicar sob a luz que hoje temos da doutrina espírita. Então é preciso analisarmos aqui, nesta parábola, o real significado que ela nos traz. Que as 10 virgens, representadas neste contexto, simbolizam justamente aquelas criaturas que procuram resguardar-se das corrupções do mundo. Como assevera, né, até mesmo o escritor e autor espírita Rodolfo Caligares, no seu livro Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, ele fala assim que há virgens e virgens. As 5 virgens nécias, então, representam as pessoas que se preocupam apenas em fugir aos pecados capitais. Passam uma vida inteira impondo e cobrando-se severa disciplina, evitando tudo aquilo que as possa comprometê-las moralmente, ou seja, maculá-las, né? Certas de que isto bastará para assegurar-lhes um lugarzinho no reino de Deus. Então, elas esquecem, todavia, de que a pureza, sem o complemento da bondade, da doçura, é como uma candeia mal provida, que no meio da noite não dará mais luz, deixando seus portadores mergulhados na mais densa escuridão. Já as virgens prudentes, né, da parábola retratam aquelas que, além dos cuidados que tomam para se manterem incorruptíveis, ilesas, né, das coisas que o mundo podem afetar, a partir da sua vigilância, tratam também o quê? De prover-se deste azeite, isto é, das virtudes ativas, que se manifestam em boas obras em favor do próximo. Então, com a posse deste precioso combustível, meus amigos, é que se converte em luz. Garantem a iluminação de seus passos no caminho que irão conduzi-las, que irá nos conduzir a todos nós à realização espiritual e à nossa união com Cristo.
Esta é a mensagem. Agora, a chegada do noivo, ali, simboliza a era da paz, da alegria e da felicidade que a terra desfrutará num futuro próximo, após sofrer, lógico, grandes transformações para tornar-se a morada de espíritos de boa vontade, que aqui implantarão uma nova civilização, verdadeiramente cristã, baseada no amor e na fraternidade universal. Quanto à recusa das virgens prudentes ali em darem do seu azeite às outras virgens, as nécias, significa claramente que as virtudes, elas são inalienáveis, elas são intransferíveis. Ou seja, devendo cada qual de nós cultivar com os recursos pessoais. É uma conquista própria. Você conquista uma virtude, um sentimento, você carregará consigo. Não há como transferir para alguém, a menos que essa pessoa ela se espelhe em nós e também aprenda por seus próprios esforços a conquistá-las. É desse jeito. Então é preciso vigiar, ou seja, trabalhar com afinco e sem esmorecimento pelo próprio aperfeiçoamento, para que possamos merecer e participar e desfrutar dessa nova fase de evolução que a Terra vem passando. Se descurarmos do dever que nos compete, deixando tudo então para a última hora, meus amigos, sem edificar nada de bom e útil, imaginando que os outros farão a nossa parte, lê do engano, onde irão suprir as nossas deficiências e mazelas espirituais, ocorrerá que, no momento de prestarmos a nossa conta com a consciência, que é o nosso próprio tribunal, com as leis divinas, estaremos desprovidos desse azeite que fala a parábola. E enquanto perdermos tempo procurando os mercadores, isto é, os cuidados com as ilusões e fantasias da vida material, o ciclo se fechará. O ciclo se fechará. Equivalendo em dizermos que seremos relegados a planos inferiores, compatível com aquilo que semeamos, onde haverá prantos e ranger de dentes, conforme a figura de linguagem utilizada por Jesus. Então será inútil clamarmos ou insistir: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porque o Cristo nos responderá: não vos conheço. Não por negação, não porque Ele nos despreza, mas como forma de nós procurarmos aprender sobre os nossos próprios enganos, de valorizar os seus ensinamentos, onde Ele vive, o Mestre querido, torcendo por todos nós, pela nossa vitória. Bem, meus amigos, nem poderia mesmo ser de outra maneira, porquanto há mais de 2000 anos a advertência evangélica vem sendo reiterada em nossos caminhos. Então ninguém poderá alegar ignorância do que aprendeu. Asseverou Jesus: muito se pedirá daquele que muito recebeu. Está no Evangelho também. Entendemos assim que o homem que tenha pautado então sua vida no mal não poderá ser recebido na mesma proporção daquele que trabalhou e se esforçou no bem. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que fez a vontade do Pai Celeste, que estás nos céus. E para alcançarmos e sermos merecedores desta credencial, que nos habilitará a mão dos mais felizes, são para poucos, viu? Muito poucos. Dá, como se diz, para contar nos dedos. Porque não basta, meus irmãos, simplesmente dizermos ou nos rotular como espíritas, católicos, evangélicos, protestantes, maomistas, budistas, enfim,
sem, contudo, vivenciarmos a luz do amor e da caridade recomendada por Cristo. Os títulos e riquezas se apagam ante o brilho dos tesouros imperecíveis do céu, onde os ladrões não conseguem roubar e minar, nem a traça e a ferrugem consumir, como nos asseverou Jesus. Falando dos poucos que possuem este mérito, dotados de certo privilégio na vida espiritual, vou contar aqui um caso que é da ministra veneranda, citada, uma personagem ali, citada pelo espírito de André Luiz, no livro Nosso Lar, está lá no capítulo 32, que é ela considerada dedicada e abnegada serva de Nosso Senhor, justamente por vossos inúmeros benefícios criados no atendimento aos mais infelizes. E ela, habitando por mais de 200 anos a colônia espiritual Nosso Lar, é a trabalhadora com mais horas de serviço prestadas, com espírito de amor e sacrifício. Sendo ela reconhecida e respeitada pelo digno trabalho, bem como pela sua elevação espiritual. Embora veneranda, ocupando o cargo de ministra no Ministério da Regeneração, intimamente ela pertence a zonas muito superiores à que ela estava ali em curso, sendo inclusive a única entidade, com exceção, lógico, do governador da colônia, a ver Jesus, a ver o Mestre nas esferas resplandecentes, sem nunca comentar sobre esse fato de sua vida espiritual com ninguém. Portanto, para ser merecedor de uma graça de ver Jesus, como aconteceu com veneranda, de estar na sua presença dessa divina luz, é preciso realmente ter uma ficha muito extensa de trabalho no bem. Além da própria renúncia e devotamento a que se entregou esta nobre entidade amiga. Então que pensemos, sobre a luz que ainda brilha sobre nossos caminhos, por acréscimo de misericórdia do Pai. Agradecendo a participação e a paciência dos amigos que puderam nos acompanhar, encerramos mais este oportuno e feliz encontro, trazendo agora um trecho de belíssima e luminosa mensagem desta mesma e respeitosa veneranda, recebida em Pedro Leopoldo na noite de 29 de março de 1944, por ocasião do aparecimento do livro Nosso Lar, ditado pelo espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que foi publicada na revista Reformador de maio de 1944, servindo-nos assim de força e inspiração, daquela que aprendeu com Jesus a amar e servir. Diz ela: bem-aventurados os que removem espinheiros, os que adubam terrenos ásperos, os que lavram o campo alegremente e semeiam nas leiras férteis, partindo para a frente, entregando os resultados ao Senhor da vinha. Bem-aventurados os que se alimentam com o pão do espírito de serviço. Bem-aventurados os que edificam as sendas do próximo, sem que o próximo lhes conheça a generosidade. Inflamemo-nos, ainda e sempre no ideal de servir com o Senhor. De muito pouca utilidade seria a nossa adoração a Jesus, se não a convertêssemos em atividade laboriosa e fecunda, em benefício de nossos irmãos. Em todos os lugares, muitos ensinam com as palavras, entretanto, raros atendem ao Espírito Eterno.
nos mais variados caminhos. A fome de esperança invade as almas sem rumo. E as nossas experiências seculares representam dias de marcha na divina jornada para Deus. A todo instante, viajores incautos reclamam roteiros, suplicam socorro, os famintos, os sedentos, os imprudentes que gastaram sem propósito edificante os patrimônios sagrados. De quando em quando, surgem aqueles que lhes podem atender às rogativas, mas os dons transitórios do pão humano e os senhores dos roteiros intelectuais cobram a colaboração a dobrados preços de ouro. E na maioria das vezes, a miragem surpreende os viajantes infelizes. Disfarçam-se misérias, dores e aflições na convenção de mentirosos trajes. É necessário que apareçam os semeadores do bem e os samaritanos da fraternidade, corajosos no sacrifício pelo desacordo com o mundo inferior e habilitados à cruz da redenção, suportando com valor o peso das responsabilidades tremendas, embora sintam em torno a crítica mordente e a ironia venenosa. Compreendemos, portanto, a tarefa dos que se propõem as verdades divinas, percorrendo os mesmos caminhos do Mestre, conhecerão imensas lutas, incompreensões, ásperas e paisagens dolorosas. Todavia, o que repartem pela cooperação ser-lhes restituído em bênçãos. O que fornecem pelo conforto e esperança receberão energias. O que espalham pela fé ser-lhes devolvido em verdadeira e leal dedicação dos mensageiros da divindade. Nos círculos mais baixos, trabalhos sacrificais e testemunhos angustiosos, mas na esfera superior, realizações e forças novas. Entre os homens ignorantes, espinhos e pedradas. Entre os espíritos esclarecidos, a fé, a sabedoria e a experiência. Nas ansiedades terrestres, desilusões e renovações. Mas na realidade celeste, edificação e eternidade. Somos a corrente de trabalhadores daquele que até hoje nos ensina constantemente a servir. Necessitamos nós outros de ruídos e palavras. Ele, porém, nos ajuda em silêncio. Sofremos e lutamos. Ele aperfeiçoa sempre. Por vezes a perturbação nos assedia o espírito. Ele, porém, é a paz e a harmonia inviolável. Irmãos nossos muitos amados, Jesus é o nosso orientador supremo. Felizes de vós, toda vez que banhardes o coração nas águas cristalinas do Evangelho da Redenção. Edificante ser-vos-á a experiência humana, proveitosa ser-vos-ão as lutas, santificadoras as alegrias, abençoadas as dores, sublimes as renunciações. Benfazeja a mão do tempo, e doce ser-vos-á o despertar. Unamo-nos, pois, em torno do Senhor, e cumprindo-lhe a divina vontade, louvemos o seu nome para sempre. Assim seja. Que a paz de Jesus, do Mestre, continue a nos envolver hoje e sempre. Fiquem com Deus.